Olá, todo mundo, ao vivo aqui com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar, dado continuidade ao estudo, a reflexões sobre os chamados pecados capitais. Evidentemente, esse não é o primeiro vídeo, não é primeiro encontro com vocês falando sobre isso, mas é sempre lembrando que, apesar de ter o nome de pecado, a gente está trabalhando com a ideia de como funcionam esses sentimentos, essas atitudes dentro da contemporaneidade. Como que atualmente nós podemos lidar com os sentimentos e o que isso tem a ver com a astrologia, né? Lembrando um pouquinho aqui a história da astrologia com os pecados capitais. Esse é um estudo antigo em que se utiliza como referência os 7 planetas visíveis. Diga-se de passagem, planetas aqui inclui o Sol e a Lua. Então é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E para cada um deles há uma correspondência de um pecado capital, ou seja, de um tipo de atitude, um tipo de sentimento, um tipo de ação que pode causar danos a nós e às outras pessoas. Eu já falei de alguns, hoje a gente vai falar sobre a ira. E eu acho que é um assunto muito atual, muito atual, porque trata de violência, de agressividade, enfim, de descontrole, né? Então eu queria começar, como sempre, falando. Hoje eu estou com várias referências aqui no livro sobre o ensino de Magistro, Os 7 Pecados Capitais, de Tomás de Aquino. Como é que ele começa a falar sobre a ira? Eu acho importante porque tem origem no pensamento cristão, no pensamento da Igreja Católica, com Tomás de Aquino, e depois a gente vai trazer isso para a questão da psicologia, do nosso mundo. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: como já dissemos, vício capital é aquele do qual procedem, a título de finalidade, outros vícios, que ele chama dos filhos do vício, aqui no caso, as filhas da ira. Ora, acontece frequentemente que, pelo fim da ira, isto é, por tomar vingança, se cometam muitas ações fora da ordem moral e, assim, a ira é vício capital. Na astrologia, a ira ou a raiva, que é mais fácil de falar sobre a raiva, está associada ao planeta Marte. Marte, na mitologia grega, é o deus da guerra, e na mitologia grega, isso é interessante, na mitologia grega ele é um deus sanguinário, ele incita a guerra, ele gosta de ver sangue, é um deus odiado, ele não é amado. Acho que a única pessoa, a única entidade que é apaixonada por Ares, que é o deus da guerra, que é Marte dos romanos, é Afrodite. Ele é impedido de entrar no Olimpo, enfim. E há um deus guerreiro em Roma, nos romanos, que é Marte. E esse sim não é odiado porque ele está no campo da defesa. Ele é que defende dos agressores. Ele é aquele que defende dos agressores. Então nós temos 2 tipos de Marte. Até eu falo que quando eu estudo mapa, essa coisa assim, em que Marte a gente está? A gente está naquele que acorda de manhã, alguém diz bom dia, você já põe as mãozinhas na cintura, o que você quer dizer com isso já arranja uma confusão, ou se você está naquela de estar na defesa para não permitir que a violência aconteça. Então a gente tem momentos Marte romano, momentos Marte grego. Mas enfim, e aí eu quero trazer um exemplo que não é meu, mas que me gravou na memória desde a primeira vez que eu li esse livro, há muitos e muitos anos atrás, eu acho que faz mais de 30 anos que eu li esse livro, que se chama Inteligência Emocional. Nossa, esse livro fez uma balbúrdia no universo do QI, do coeficiente de inteligência, e ele fala que não adianta você ser extremamente inteligente intelectualmente, porque é preciso ter inteligência emocional. E aqui eu vou contar a historinha que ele conta, começando o título, Fica Frio. Ele fala o seguinte: certa vez, quando eu tinha uns 13 anos, num acesso de raiva, saí de casa jurando que nunca mais retornaria. Era um bonito dia de verão
e fui bem longe, por entre belas alamedas, até que aos poucos a quietude e a beleza me acalmaram e tranquilizaram, e após algumas horas voltei arrependido e quase derretido. Desde então, quando estou furioso, faço isso se possível e acho que é o melhor remédio. Depois, no final desse nosso encontro, eu vou contar de onde vem essa historinha, como é que o autor fala sobre esse evento. E aí eu quero colocar para vocês a questão da raiva, olhando, falando, trazendo um texto, tem que deixar isso aqui aberto, um texto interessante deste outro livro, que é chamado Caminho da Sabedoria. Vale super a pena vocês terem esse livro. É um livro do Christophe André, do Alexandre Julien e do Mathieu Ricard. São 3 amigos que se reuniram numa casa no interior da França para conversar sobre questões do ser humano, da psicologia humana. Um é um psiquiatra, psicanalista, outro é um filósofo e outro é um monge budista. Fantástico! Aqui vocês vão encontrar um monte de sentimentos, coisas incríveis. E aí, ele fala o seguinte, aqui é do Christophe André, o psiquiatra, o que ele fala sobre a raiva dentro do consultório dele. Ele diz o seguinte, na minha profissão, quando as pessoas vêm à consulta, é em geral por causa de emoções dolorosas que escapam do seu controle. Trata-se principalmente das emoções de medo, que caracterizam certas doenças da ansiedade, das emoções de tristeza e de vergonha excessivas que aumentam com a depressão. Paradoxalmente, os muito irascíveis não costumam procurar terapia. A meu ver, nossa sociedade tem tolerância demais em relação à raiva. Cara, isso aqui é gênio. Isso aqui é gênio para mim. Ele segue. Aliás, há hoje um grande debate sobre a terminologia positiva-negativa que induz um julgamento de valor. Sentimos que as emoções positivas só têm vantagens e as negativas somente inconvenientes. O que, é claro, é simplificar demais. Então, ele está colocando uma coisa importante quando eu vejo a questão de Marte. Vamos imaginar, a pessoa está passando por um momento em que tem alguma pressão sobre esse símbolo que é Marte. No mapa tem algum tipo de pressão, que eu vou trazer uma explicação aqui, por exemplo, de um aspecto, de uma conexão. Eu coloco muito o como nós podemos lidar com o sentimento, não colocando somente a questão negativa, lembrando dos 2 Marte, né? O Ares grego e o Marte romano. Então nós temos o romano como uma coisa positiva. Então, quando você pensa na raiva sobre o ponto de vista positivo, a gente fala da indignação. A indignação é um processo importante para a gente poder dar conta, né, de certas situações que são intoleráveis. Intoleráveis. Aí eu me lembro de uma aluna minha contando, e ela é muito Marte romano, muito aquele Marte que defende total. Ela está no centro da cidade do Rio de Janeiro e está uma confusão, todo mundo, tinha um cara em cima de uma escada e todo mundo, e o cara estava instigando um gato, maltratando um gato em cima de um telhado, sei lá de que, não sei o quê, e o pessoal incitando, e ela começou a ter uma raiva daquele cara, uma raiva da atitude que o cara estava tomando, que ela, a partir de assim, começou a berrar e ela conseguiu tirar o cara lá de cima. O cara saiu lá de cima, meio que com o rabo entre as pernas, para salvar o gato que estava totalmente indefeso, um cara que estava maltratando esse gado em cima de uma escada. Então, a raiva, ela tem essa adrenalina que está associada à raiva, ela pode ser muito positiva no momento em que a gente vai se indignar com uma situação e vai tomar uma atitude de fato, chega, não é isso, não dá. Então, esse é um lado legal da raiva. E aí, colocando como é que a astrologia pode ajudar a gente
a encontrar essa conexão da gente com esse pecado capital, com esse sentimento, com as atitudes vindos da raiva, da vontade de se vingar, de alimentar um sentimento negativo, vou ferrar com essa pessoa, vou ferrar... Enfim, e jogar uma energia que se transforma em violência. Eu vou ler aqui, isso está no meu primeiro livro, Nos Astros Sempre Nos Acompanham, quem me acompanha conhece bastante esse livro. Eu vou falar de um aspecto, ou seja, de uma conexão que pode existir no mapa, só para dar ideia como é que se interpreta uma relação de Marte aqui com conflito. Vamos imaginar uma pessoa que tem esse conflito no mapa e ela tem que lidar com esse impulso, essa tendência. Então é um aspecto de conflito entre Marte, deus da guerra, e Plutão, o deus da morte, que é o símbolo da transmutação, do começar tudo de novo, da impermanência, do desapego, enfim. Mas esses dois deuses poderosos juntos em conflito gera uma energia explosiva. Então, vou ler aqui como é que eu escrevi, que foi mais fácil do que falar agora. Então, vamos lá. Os aspectos desfavoráveis entre Marte e Plutão geram intensa liberação de energia sem controle dos impulsos, desejo voraz de transformação sem planejamento, obstinação, agressividade, explosões, intensidade acompanhada de potencial destrutivo. Os instintos, ora estancados ou reprimidos, olha, é um barril de pólvora, ora vem à tona como um vulcão em erupção. Sem saber o que fazer com sua energia, a pessoa costuma canalizá-la de forma improdutiva, desperdiçando-a, gerando baixa de resistência e perda de vigor, que é uma característica. O guerreiro perde a força na medida que não controla essa energia. Ação, agressividade, baixa de vigor. Isso ocorre pela má articulação entre as qualidades de Marte, ação, agressividade e luta, e os atributos de Plutão, morte e regeneração. Dentre suas mais importantes fragilidades estão o medo da perda e o fantasma da derrota. Por conta dessas inseguranças, torna-se duramente competitiva, mas não admite derrotas. Por isso, transformar-se pode ser doloroso em demasia, uma vez que implica em perder algo que, por sua vez, é sentido como fracasso. Não suporta pressões externas, mas produz muito bem quando as pressões são autoimpostas. De outro modo, sua sexualidade é vivida com intensidade, porém com descontrole, inconstância ou repressão, que tem a ver com Plutão, que é a sexualidade, quando se deixa dominar pelas inseguranças. Enfim, tem mais texto, mas é bastante longo, e trata exatamente da pessoa tomar consciência que ela carrega essa tendência nela, ela não admite estar sob pressão, explode por qualquer situação, ou o contrário, implode. E eu tive um caso de alguém que tem esse aspecto de Marte e Plutão, que era a coisa mais fofa do planeta, nunca brigava, não sei o quê, e era um barril de pólvora interna. Desenvolveu uma doença, felizmente se curou, mas desenvolveu uma doença grave, que a partir dessa experiência, da possibilidade de morrer, ela se transformou e ela passou a dizer não quando ela queria, a se colocar, porém com a delicadeza que ela tinha desenvolvido. Então, isso é genial, né? E aí nós temos aqui, daqui a pouco eu termino, vou liberar vocês, as filhas da ira, segundo Tomás de Aquino, são a rixa, né? A disputa, a perturbação da mente, a mente fica totalmente perturbada, insultos, clamor, indignação, que eu posso considerar atualmente como positiva, e a blasfêmia, quando é ligada à injúria religiosa, né? Quando você tem uma blasfêmia que está ligada ao campo religioso. E, para a gente terminar aqui, eu vou dar a sequência da historinha do Ficando Frio, do autor do Inteligência Emocional. A história, aquela história do cara que sai, que brigou em família, sai, volta arrependido e bem pianinho, ele conta o seguinte: a história é de um participante
de um dos primeiros estudos científicos sobre a raiva, feito em 1899. Ainda permanece como modelo da segunda maneira de desescalar a ira, esfriar psicologicamente, esperando que passe o surto adrenal. Num ambiente não propício à alimentação da ira. A ira a gente alimenta, a gente faz questão de ficar ali, vou me vingar, e fica, né, perturbando a cabeça, a perturbação da mente, para que a gente não esfrie a cabeça. Numa discussão, por exemplo, isso significa afastar-se naquele exato momento da outra pessoa. No período de esfriamento, a pessoa irada pode frear o ciclo de crescente pensamento hostil, buscando distrações. E eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? No momento que está naquele ponto que vai dar merda, que a coisa não vai dar ruim, você diz assim, vamos parar aqui. Mas tem que pegar no ponto, porque quando perde o controle não tem vamos parar aqui. Pelo contrário, quanto mais você perturbar sua mente e a mente do outro, mais a ira vai se manifestar. E o Tomás de Aquino fala uma coisa importante aqui. Ele fala que o insulto, quando a ira entra nas vias de fato, tem o insulto, tem o clamor, que é a perturbação na mente, quando a ira entra nas vias de fato, causa a rixa e tudo que dela deriva. Ferimentos, homicídios, assassinatos, enfim. É isso, né? Então eu acho que a gente tem que ter consciência, né? Tem que olhar quando a mente está perturbada e ela vai entrar no campo da raiva e da ira. Esse estudo é muito legal, existe uma relação entre os pecados e virtudes, né? A virtude associada à ira é a coragem, que está ligada a Marte, mas isso é assunto para outros encontros, senão a gente esgota tudo de uma vez só, tá bom? Bom, eu não consigo ver todo mundo que todo mundo fala, mas fica aqui o convite também para quem quiser se aprofundar em astrologia, né, do programa de astrologia, do curso, tem um curso onde a gente pode, de fato, ir mais longe, né, no estudo desse saber que é fantástico, é minha paixão, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, eu espero vocês em todo encontro que a gente faz ao vivo, certo? Um beijo enorme.